Olá, sou João Meirelles Filho, sou nascido em São Paulo, mas vivo em Belém há 16 anos. E essa gravação ela é muito importante para mim porque apoia a Lei Aldir Blanc. Então, essa proposta do edital da FUNBEL, que é muito bem-vindo, é financiado com os recursos federais provenientes da Lei Aldir Blanc. E eu estou trabalhando com viajantes, que são aqueles que têm a memória não oficial, aqueles que olharam, observaram, às vezes até era uma pessoa representando o governo, representando, vamos dizer, o poder vigente, mas ele tinha um olhar pessoal ou um olhar diverso. E eu venho coletando há mais de 30 anos esses viajantes, e às vezes é um viajante de Belém, na ilha, às vezes é alguém da ilha visitando a viagem, né? E então, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês é a continuidade de um longo trabalho de vida, né? Que tem esse livro, Grandes Expedições, Amazônia Brasileira, de 1500 a 1930, como a primeira publicação que eu fiz nessa temática. Eu já sou autor de mais de 18 obras, 2 delas sobre ficção, uma delas, inclusive, que é uma homenagem aos ribeirinhos, que se chama O Abridor de Letras, um livro que ganhou o Prêmio Sesc de Literatura, foi minha primeira incursão na ficção, em 2017. E com isso eu percorri os diferentes Sescs no Brasil inteiro, festivais de literatura. E então, em termos de expedições, eu publiquei depois, em 2009, aquela, em 2011, esse trabalho, e venho escrevendo artigos. O ano passado, e o ano retrasado, aliás, o IPHAN nos convidou para escrever sobre os viajantes na Amazônia, e tenho visitado universidades para tratar dessa temática. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da visão desses viajantes sobre Belém. Belém é uma cidade que eu gosto tanto e procuro registrar o que outros visitantes ou mesmo habitantes registraram sobre a cidade, né? Então eu vou ler alguns trechos que eu separei aqui para vocês sobre esses diferentes viajantes. Naturalmente que a maior parte dos registros, apesar dos seus 400 anos de Belém, a maior parte dos registros são do século XIX para cá, e com certeza o século XX é o século mais rico aí em termos dessa contextualização que os viajantes fazem. Mas Belém ela tem uma relação muito grande com a questão da prata no Potosí, né? O Potosí, que é a prata descoberta nas cadeias montanhosas dos Andes, hoje Bolívia, mas na época vice-reinado do Peru, invasão espanhola desse lado da América, né? Então Belém era para ser, no meu modo de entender, a Cartagena dos portugueses, assim como Cartagena, hoje na Colômbia, né? Era o lugar onde saía a frota espanhola com a prata retirada do atual Peru e Bolívia, né? Mas os portugueses, eles não tiveram a mesma sorte, né, do Reino de Espanha, e foram descobrir prata e ouro quase que 200 anos depois dessa invasão do Brasil, né? Os espanhóis não, eles logo do início eles conseguiram já identificar áreas de prata e realmente mudaram a história da Europa e até da moeda europeia em função disso. O jesuíta João Daniel, que é um grande cronista do final do século XVIII, em 1780, ele já brincava, já galhofava que Belém já corre entre eles uma como profecia de que a sua cidade se há de vir a chamar o Porto do Ouro. Porque o contrabando da prata, né, e de outros metais dos Andes, muito era feito pelo Rio Amazonas ou pelo Rio da Prata, que até recebeu o nome em função disso, porque esse contrabando era só
parece que é só, mas ele é descendo a bacia do Rio Madeira, do Itinês, em direção a Belém, Macapá, que depois será preparada. Em 1653, o jesuíta Antônio Vieira, que é o grande orador português do século XVIII, ele tem uma carta, né, que eu gostaria de ler um pequeno pedaço. São estes homens uma gente a quem os rios lhes roubaram a sua terra. E é admirável a propriedade dessa diferença, porque em toda aquela terra em que os rios são infinitos e os maiores e mais caudalosos do mundo, são quase todos os campos estão alagados e cobertos de água doce, não se vendo em muitas jornadas mais que bosques, palmares e arvoredos altíssimos, todos com as raízes e troncos metidos na água. Obviamente ele está tratando dos campos alagados do Marajó, até do entorno de Belém, né? O médico alemão, quase que 200 anos depois, em 1858, Abel alemã, que também visitou as colônias de origem germânica, né? Não existia ainda a Alemanha, mas existiam os diferentes ducados e reinados e condados, e ele ficou admirado. Quem quiser apreciar um quadro completo dessa superioridade, dessa onipotência da natureza no Pará, quem quiser aurir a largos tragos na sua cornucópia, na qual a ininterrupta torrente derrama suas bênçãos sobre o mundo vegetal, siga pelo gigantesco rio, até aquele ponto nas muitas ilhas do continente, olhando em torno até onde puder enxergar na escuridão da floresta. A gente tem que lembrar que a palavra Pará se referia a Belém. O Grão-Pará era o estado, ou enfim, a província, o nome que foi sendo alterado, inclusive com o Maranhão, sem o Maranhão e daí por diante, mas a palavra Pará, a maior parte das vezes, se referia a Belém. Nesse mesmo contexto, né, a gente tem a grande obra do Alcide Jurandir, que é o maior romancista paraense e talvez amazônida, né, do século XX, e a meu ver, e acredito que haja muita reverência em relação a ele nesse sentido, nascido no Marajó, mas que fez uma grande obra sobre Belém, e ele fala o seguinte: a cabeça do Amazonas metia-se pelas entranhas do monstro oceano, lançando-lhe lama, limo, raízes, troncos, náufragos, ilhas, lendas e o feixe de seus rios. Muitos poetas falam, inclusive, o rio dos mil rios, né? E o mais belemense dos escritores, o Haroldo Maranhão, assim inicia o seu Rio de Raivas. O rio não tinha amizades, nem inimizades. Castelo Branco que veio pilhar e escravizar índio. Castelo Branco que era o comandante da frota que em 1616, depois de conquistada São Luís, vem e ocupa a região dos índios de origem tupi que estavam neste momento na área de Belém, né? Lembrando que os índios tupi fizeram uma grande migração de mais de 800 anos, saindo da ilha de Tupinambarana, onde hoje é no estado do Amazonas, Parintins, e vieram em todo um processo pela costa, descendo para o sudeste, pela costa, e encontraram os portugueses neste momento, entre o século XV e XVI, e em confronto aos Aruá, que era um outro grupo de outro tronco linguístico vindo do norte. Voltando agora um pouco à história, né, aos historiadores, nós temos um grande historiador em Belém, que é o Antônio Baena, né, e que questiona a questão da escravidão. Roubam-nos as almas, os nossos corpos. Por que nos simulacram como índios se somos veramente escravos? Antônio Baena, em 1840, fala assim: fazem paz com eles os homens silvestres e os auxiliam a conglutinar na sua amizade todos os mais selvagens comarcãos, a plantar uma fortaleza que os sustivesse dentro daquela vastíssima espessura, habitada de imensas variedades de homens bravios.
Baena é um grande cronista e é muito interessante a sua leitura, recomendo a todos. E na verdade, ele fala também sobre a questão indígena, né? E essa massa indiana das aldeias e coroçoando-a para que cooperassem para a expulsão do inimigo comum sobre os outros europeus. Os portugueses ocuparam fragilmente em 1616 essa área de Belém e demoraram mais de 80 anos até realmente conquistarem o megadelta do Amazonas Tocantins, onde hoje é a costa do Amapá, as ilhas do Marajó e daí por diante, né? Voltando ao João Daniel, serviçais é que somos. Então o João Daniel fala o seguinte, o Baena, perdão. As câmaras de São Luís e Belém sempre reclamando a falta de índios para seu uso, para fazer cessar o grande mal da deficiência de indianos serviçais que pesa sobre os povos. Havia uma visão de que não se escravizava os índios, porém se o faziam de fato, né? Então era um simulacro, um disfarce. E o Daniel, ele é uma das pessoas que mais se comove com isso. Continuando com o Baena, ele fala o seguinte, que os índios devem servir e ser pagos na forma do capítulo, que é a legislação, do regimento dos governadores, com a nomeação de um padre da religião, aqui tocar a turno e de um oficial militar para as entradas nos sertões, ao resgate dos escravos quando sejam necessários. Então era uma justificativa para que houvesse a captura dos indígenas e já definia que inclusive a Igreja Católica deveria acompanhar esse processo. Sempre insaciáveis, a gente poderia dizer. O Baena escreve que em 1681, ou seja, 70, 60 anos depois da primeira invasão, manifestam os habitadores íntimo descontentamento, vendo uma nova repartição dos tapuias libertos, a qual, ao mesmo tempo, veda absolutamente os cativeiros. Essa disposição exige deles o mais amário sacrifício das suas precisões e interesses, porque todos consideram que não podem ter posses, senão pelo suor dos indianos, e por isso jamais deverão de pôr em prática tudo quanto a sua ambição lhes sugere para dominar os homens dos matos e constituí-los em classe operária que satisfaça as suas necessidades, prazeres e caprichos. O Baena, ele realmente vai a fundo buscando registrar essas várias ardis e sutilezas nesse processo de escravização, que não foi pequeno em relação aos indígenas, isso mesmo antes da escravização de povos trazidos da África. E a gente falando sobre a panha, né? E a prover para que não faltasse o servo da terra por qualquer meio, guerras justas, descimentos, aldeamentos, resgates, e o Baena fala, de quando em quando, servindo-se da indústria das entradas nos sertões do Amazonas, vão ao resgate de escravos, adoça a rigidez para não exacerbar os ânimos. E seguindo no Baena, que os aborígenes domiciliados não procurem descurvar a cerviz ao jugo de Portugal. E finalmente sobre a necessidade de repor os tapuias nas aldeias e roças, de que os tinha distraído a revolta do capitão do Estado. Os capitães, os governadores, capitães, eram funcionários públicos de Portugal, ficavam apenas 2 anos, foram muitas dezenas deles, e vinham praticamente para enriquecer, embora raros, a gente deveria mencionar o nome, que deixaram alguma memória de algum interesse. Agora, surgem os novos observadores de outras partes da Europa, né? Um deles é um inglês, um tenente, o Henry Lester Moe, que ele começa a observar coisas que para os portugueses já era corriqueiro, né? Então ele fala sobre as redes, por exemplo. As mulheres, vamos dizer, dos mais graduados funcionários, sobre elas e as redes. Raras são as mulheres de famílias importantes que se mostram às ruas, no Pará, Belém, portanto. Quando uma senhora visita uma vizinha, o faz numa rede,
carregada por homens e com cortinas para que não se possa vê-la. Isso em 1829. O bispo Noronha, que fez uma visitação à região em 1768, uns 50 anos antes, e fala sobre os indígenas. Não são antropófagos, nem idólatras. A sua religião é nenhuma. Há, porém, entre eles pitões ou feiticeiros que só o são no nome, fingimento e errada persuasão. A Igreja Católica, por mais que tenha protegido fisicamente os índios e os aldeando, os reduzindo nas aldeias, exerceu esse processo de lavagem cerebral e, enfim, que todas as religiões prosseguem até hoje, né? Agora, a borracha muda um pouco esse cenário, né? Então, em 1851, um outro tenente, mas agora norte-americano, os Estados Unidos já despontava como uma grande potência. Ele foi mandado pelo Congresso norte-americano, William Lewis Herndon, os Estados Unidos queria forçar a navegação do Rio Amazonas, não só em função da borracha, mas de acessar os outros países, né, como o Peru, a Colômbia e a Bolívia, essa parte desses países pelo lado do Amazonas, e até ter acesso às áreas para livre comércio para as nações, especialmente para os Estados Unidos. E ele fala o seguinte, o Herndon: mas o principal charme do Pará, que é Belém, assim como de todos os lugares tropicais, é o dolce far niente, o não fazer nada. Os homens nestes países não são ambiciosos. Eles não se constrangem, como os seus equivalentes masculinos dos climas frios, em ver os seus vizinhos progredirem mais que eles. Eles se contentam em viver e desfrutar, sem trabalho, os frutos que a terra espontaneamente lhes oferece. Está falando sobre o uso, né, de escravos ou semi-escravos por parte dos portugueses. E o Daniel fala o seguinte, que as mulheres eram as indígenas que serviam os portugueses, né? Índias leiteiras e farinheiras se pedem para todo o serviço. Ou seja, de amas secas e na cozinha, né, todos os serviços domésticos, né? E lembrando que esses indígenas explorados morriam em 5 ou 10 anos e eram muito maltratados e recebiam pouca comida e pouca atenção se estivessem doentes. Kidder, o primeiro pastor, né, não católico, o primeiro religioso não católico que visita a região com registro, né, em 1840, pastor anglicano, fala sobre o início da borracha. Várias pessoas que moram no arredor do Pará colhem a goma elástica e preparam-na em pequena escala. Atualmente, a região amazônica atende a todo o crescente consumo desse material e provavelmente ainda o continuará fazendo por muito tempo. Isso em 1840, bem antes desse boom que haverá na borracha. E aí nós temos o que se chama Belle Époque, que eu tenho lá minhas dúvidas se essa palavra expressa alguma coisa para a maioria da população. Pode ser para uma diminuta elite, né? Então, a Era da Borracha, no fim do século XIX, que vai até 1912 aproximadamente, foi o período de forte escravização. Essa, para mim, então seria o período da forte escravização e não o período da Belle Époque. Na exploração de populações tradicionais. Então, seria, nas palavras de um registro que eu fiz anteriores, eu vou ler um trecho do Livro de Ouro da Amazônia que trata um pouco desse assunto. Seria injustificado o pseudo-saudosismo em que se instaurou em Belém ou Manaus atuais, cultivando um período de Belle Époque, que jamais perfumou, além de meia dúzia de casarões hoje assombrados. Quiçá esses poucos casarões que remanescem não deveriam ser compreendidos como epitáfios, monumentos à estultice, à extravagância, um lembrete que a floresta, como um dístico, engole aqueles que não a decifram e dela se querem aproveitar? Esta mesma floresta que devorará os seringais plantados por Henry Ford em Fordland e Belterra, ou a fábrica de celulose do Jari de Daniel Ludwig, ou a transamazônica dos coronéis do golpe militar. Em 1859, outro francês, aí um pintor, já no seu quase 70 anos, Auguste Biard,
Em Busca de Florestas, no entorno de Belém, fala o seguinte: no que me diz respeito, as matas virgens a que me destinaria para apanhar fotografias ou pintar, ele diz o seguinte: matas virgens não há mais, a não ser no fim do mundo. Isso porque ele foi, na verdade, o primeiro fotógrafo na Amazônia, né, muito antes dos alemães, e ele usava a fotografia, na verdade, para depois pintar, ele não era o seu produto final, né. O Kidder, que é aquele pastor anglicano, em 1841, falando do ver-o-peso. Desembarcadouro principal da cidade, há geralmente grande número de canoas atracadas. Essa cena movimentada pela turba indígena, que fala os mais variados dialetos amazônicos, é peculiar à cidade. Percebem-se aí carregamentos de castanha do Pará, de cacau, baunilha, urucu, salsa parrilha, canela, tapioca, bálsamo de copaíba em boiões, peixe seco em pacotes, cestas de frutas de infinitas variedades, tanto secas como verdes. Encontram-se também aí os papagaios, araras e outros pássaros de rica plumagem, bem como, mas mais raramente, macacos e cobras de mistura com quantidades imensas de sapatos de borracha, que são geralmente conduzidos ao mercado suspensos em varas, a fim de evitar que se colhem uns aos outros. A produção indígena da província do Pará é enorme e valiosa. Se apenas o povo se desse ao trabalho de colher aquilo que a natureza tão prodigiosamente lhe põe nas mãos, não poderia deixar de enriquecer. Isso antes do período da borracha propriamente dito, né? Outro viajante, aqui pelas mãos de uma mulher, a Elizabeth Agassiz, casada com o eminente estudioso suíço Agassiz, que era um grande contraposição a Darwin, a teoria do Darwin. A teoria dele era o catastrofismo, e isso justificaria essa diversidade animal e vegetal. Ele fala o seguinte, na verdade a Elizabeth colheu as palavras e fez da maneira dela. A montaria, e é o nome que eles dão às suas embarcações, é longa e estreita. E tem numa de suas extremidades uma coberta de folhas secas, debaixo da qual mora a família. E aí que o índio está verdadeiramente em sua casa. Aí vivem sua mulher e seus filhos, aí estão suas redes, os utensílios domésticos, os vasos de barro, todos os seus pertences em suma. Em algumas dessas montarias, as mulheres ocupadas em preparar o almoço ferviam o café ou cozinhavam a tapioca ao fogo. Dalcídio Jurandir, voltando a ele, né, pelos olhos do seu principal personagem, o Alfredo, que recém-chegado do Marajó e foi conhecer o mercado. Ao chegarem ao ver-o-peso, lhe apeteceu uma tainha fresca. E Alfredo via, então, uma nova cidade, agora sem Libânia, meio bruta, que lhe pedia dinheiro em troca de peixe, carnes, frutas e verduras, panelas de mingau, prateleiras de cheiro, dentes de boto, línguas de pirarucu, cascas e raízes, defumações e ninhos de gavião, coré, contra mal-olhado, quebranto, contra qualquer gênero de infelicidade. Eu acho muito interessante essa comparação da Elizabeth Agassiz e o Dalcídio, no sentido de como o Dalcídio fala da sua vivência e o outro apenas da aparência, né? A Elizabeth apenas passou ali como uma turista. Na verdade, eu acho que ela tem muitos louros. Ela foi a primeira mulher a ser aceita numa conferência científica no Brasil, numa reunião no Rio de Janeiro, no Instituto Histórico e Geográfico. Enfim, então, os viajantes, esse é meu mantra, devem ser lidos, devem ser conhecidos, devem ser discutidos. Vocês viram pelos poucos trechos que eu li aqui quão interessante e muitas vezes, claro, eles são eurocentristas, são machistas, são totalmente, ignoram a população, a comunidade, os costumes, mas eles nos trazem olhares, nos provocam reações. E essa contribuição cultural que eu, dentre outras, gostaria de deixar para a Lei Aldir Blanc, e que eu acho que é fundamental que essa lei chegue a todos. Naturalmente, eu estou aqui para que essa lei seja valorizada e que eu possa dar esse pequeno recado através dos viajantes, que é uma das maneiras de fazer cultura. Muito obrigado.